Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqueles que confiam em Deus, que o buscam como refúgio e abrigo, encontrarão proteção, descanso em sua presença, mesmo diante das dificuldades e perigos da vida. Se estás debaixo da sombra do Onipotente, por que tanta inquietação? Descanse e confie, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmã Josiane. Paz do Senhor, irmã Wayne. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Deus abençoe. Para mim é uma honra estar aqui diante de você, uma pessoa tão querida e admirada. Oh, Jesus. Eu tenho certeza que Deus marcou esse encontro hoje para nós. Amém. E eu estou muito feliz, muito honrada por esta oportunidade que Deus nos proporciona nesse dia. Amém. A alegria é nossa e a paz do Senhor para você aí de casa. Fique conosco porque Deus preparou esse dia para alegrar a nossa alma. Amém? Josiane Santos Ferreira Ramos nasceu em 22 de abril de 1978, na cidade de Recife, filha de Severina Santos Ferreira e Jorge Elias Ferreira. Tem 4 irmãos, casada com Malquias Ramos. Que bênção, irmã Josiane. Vamos dar continuidade, pois quero saber um pouco mais da sua história. Amém? Sim, amém. Então, vamos ao primeiro LP. A escolha de Deus. Deus tem um plano e uma missão específica para cada um de nós. Desde antes do nascimento, antes mesmo de ser formado no ventre materno, Deus conhece cada pessoa e tem um propósito único. Na sua palavra, em Jeremias 1:5 diz: Deus escolheu para ser profeta antes mesmo de nascer e o chamou a palavra de Deus. Esse foi o plano de Deus na vida de Jeremias e assim nas nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo quando uma situação é difícil ou uma missão parece impossível, é essencial termos confiança em Deus. Aleluia! E foi isso mesmo que aconteceu na sua história, não é, irmã Josiane? Sim, glória a Deus. Eu ainda ressalto o versículo porque lá em Salmos 139:16, Deus diz que antes de eu nascer, os olhos dele já eram sobre mim. Então eu considero isso como um chamado de Deus desde o ventre de minha mãe. Minha mãe não era evangélica ainda, meus pais não eram evangélicos. E desde o ventre dela, quando o Senhor colocou lá a sementinha, Ele disse: esta vai ser minha. Oh, glória. E minha mãe conta muito as histórias, né? Sim. Quando eu nasci, quando ela engravidou. E graças a Deus ela não teve nenhuma complicação no meu nascimento. Ela conta que foi tranquilo, não sentiu nenhuma dor. Oh, glória a Deus. Foi bênção. Eu vim rapidinho ao mundo. E quando eu vim, que eu nasci, eu chorava, eu fazia muito barulho, eu gritava. Já é indicação que ia ser cantora. O meu pulmão já era forte. E aí o médico profetizou naquele momento e disse: mãe, vai ser cantora. Oh, glória. E ali eu tenho certeza que Deus que já tinha me chamado, desde o ventre dela, selou. E hoje estou aqui, para honra e glória do Senhor, louvando a Deus. Então as promessas de Deus começaram na sua vida, no ventre da sua mãe, sim, quando ela ainda nem era cristã. Não. E como ela recebia essa palavra? O que ela pensava, irmã Josiane? Ela achava que eu ia ser cantora no mundo e que eu ia ganhar muito dinheiro gravando LPs. E eu achava isso interessante porque minha mãe, ela não entendia, né? Mas mesmo sem entender, ela já cria em Deus. Ela já sabia que Deus tinha um plano para mim. E naquele momento, quando Deus me chamou ali desde o ventre dela e falou isso, ela disse: Deus, mesmo ela pensando que eu ia ser cantora do mundo, mas ela disse: Deus, não deixe minha filha ir para o mundo. E o Senhor ali, Ele foi só aperfeiçoando. E hoje estou aqui com 47 anos, louvando ao Senhor. Bênção! E eu já estou aqui, ansiosa para conhecer mais um pouco da sua história. Tenho certeza que o pessoal de casa também. E por isso eu já vou chamar o segundo LP. Vamos lá? Primeiros passos no louvor. Irmã Josiane, como foram os seus primeiros passos, assim, na área do louvor? Com quantos aninhos, né? Eu acredito que
Pode ter sido na igreja, na casa de Deus, mas conte pra gente o início, a conversão da sua mãe. Como foi esse chamado de Deus e o início desse cumprimento? O início, como toda criança, cantando no círculo de oração infantil. Nessa época, minha mãe já era evangélica e o Senhor preparou todo o caminho. Porque quando minha mãe aceitou a Jesus, ela primeiro fez um voto a Deus. Porque meu irmão passou um processo muito difícil, ele tinha 6, 7 anos de idade e um pouco menos, acredito. E nesse período a gente já cantava no círculo de oração infantil e a gente foi para um culto de rua. Ia ter um encontro infantil na rua. E ali era na congregação de Sítio Tabaiares, e onde foi toda a minha origem, com os meus irmãos também. Bênção. E ali, nesse culto de rua, houve uma revolução, eu posso dizer assim, porque algumas pessoas bêbadas, embriagadas, armadas, e meu irmão estava atrás do caixa de som e esta pessoa deu um tiro no caixa de som para que aquele culto acabasse. Meu Deus. E o culto realmente acabou e meu irmão foi atingido com uma bala na perna e o meu irmão passou 6 meses sem andar. Esse foi o processo que me tocou muito, porque minha mãe ali começou a fazer os primeiros passos dela com Deus. Eu me emociono muito porque o Senhor, Ele cria caminhos na tormenta, irmão N. E assim foi na minha vida. Minha mãe não era evangélica, ela servia a outra religião. E ali ela fez um voto ao Senhor, porque meu irmão ficou sem andar 6 meses com a bala alojada na perna. E o médico já tinha desenganado meu irmão, disse: mãe, ele não vai andar não. E aí minha mãe, como ela já cria em Deus, ela já sentia um milagre. Porque ela já sentia que Deus tinha algo na vida da gente. Sim. E ela disse: meu Deus não falou isso para mim, doutora. O Deus que minha filha serve, minhas filhas servem, não falou isso para mim. E eu vou trazer meu filho aqui andando para a senhora ver. E foi quando ela fez o voto ao Senhor: Deus, se o meu filho andar, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E foi quando Deus, Ele fez a obra naquela semana, selando tudo. E foi quando minha mãe, ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E até hoje a minha mãe está nos caminhos do Senhor, já com 85 anos. Uma atitude de fé, né? Ela tocou ali pela fé, na orla do manto de Jesus, e Jesus chegou, literalmente curou, isso. Né? E abençoou a sua família. Porque quando Jesus entra na história, o negócio é diferente, né? Mas não foi fácil. Eu acredito que esse processo do voto, até ela aceitar, irmão N, foi no mínimo um ano. Foi estreito, foi processo, foi preço, foi choro. Mas o Senhor chegou. Ele sempre chega na hora que a gente mais precisa, Ele é fiel. Então, ali na igreja, né, sua mãe aceitou Jesus, começou a levar os filhos. A senhora tinha quantos aninhos quando começou a cantar na igreja? Minha mãe na fé é minha irmã. Ah. Minha mãe não era evangélica quando nós começamos a frequentar a igreja. Minha irmã me apresentou na igreja, eu era ainda bebê. A senhora começou aí antes da sua mãe, que bênção. Quando a gente era bebê, minha irmã tinha 12 anos, foi a primeira a aceitar Jesus, a mais velha. Sim. Nós somos em 5 irmãos e ela começou a levar a gente para a igreja. Minha mãe ainda não era evangélica. E aí, nesse processo, nesse período, eu comecei desenvolvendo na casa do Senhor. Ela me apresentou na Santa Ceia e começamos desenvolvendo. Minha mãe na fé, meu cunhado, foi quem me ensinou as Sagradas Letras, a mim e a meus irmãos. E hoje, infelizmente, eu vejo o meu cunhado fora dos caminhos do Senhor, mas tudo que eu sei de Jesus foi minha irmã e meu cunhado quem me ensinou. Ah, mas Jesus traz de volta. Traz, eu creio. Nem está tão pertinho de Jesus voltar, Ele vai trazer os dele tudinho de volta. Eu creio. E ali, quando a senhora cantava no conjunto infantil, as tias do círculo de oração, elas já diziam: tem algo diferente, é afinada. Eu era muito solicitada para solar os hinos. Olha que coisa linda. No círculo de oração. E a partir daí já comecei a cantar nos cultos. Eu era pequenininha, ainda não cresci, não é? Muito pequenininha e antigamente o púlpito da igreja era mais fechado, tinha umas madeiras assim, e não dava para a igreja me ver. E aí meu cunhado me colocava em cima do banquinho, na época o pastor Luiz Gomes, de saudosa memória, era o presbítero da congregação.
E eu me lembro que o meu primeiro hino foi, que eu cantei literalmente toda a minha vida. O primeiro hino foi Acima das Estrelas, de Shirley Carvalhais, e foi lindo, eu não esqueço esse dia mais. Coisa linda. Esse hino também fez muito parte do meu repertório, eu também cantei muito em cima da cadeira do púlpito. Quando a gente começa pequenininho, né? E o trabalhar de Deus, assim, na sua vida espiritual, na infância, como era seu contato pessoal com Deus ali na infância? Começou o processo, né, de preço, porque não é fácil. A gente sabe que tem preço servir a Deus. Teve choro, teve lágrima. É verdade. Mas valeu a pena. Valeu a pena, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. É verdade. E é por isso que estamos aqui louvando a Ele, porque um dia Ele me chamou e disse: tem dono, tem a marca, tem o selo, é minha. Vai me louvar, vai servir a mim. E eu louvo a esse Deus porque tudo que Ele prometeu, e ainda tem promessa para ser cumprida, Ele está cumprindo na minha vida. Aleluia. É só o começo, né? É só o começo. E nessa alegria que nós estamos aqui, vamos louvar a Jesus? Vamos. Vamos louvar ao Senhor, esse Deus maravilhoso que nos vê lá no ventre da nossa mãe. Nos escolhe para uma tão grande obra, para que o nome dele seja glorificado. Adore a Deus conosco. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, aleluia, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá.
Esse Deus, ele é fiel. Aleluia. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E já vamos chamar o terceiro LP. Batismo no Espírito Santo. É uma experiência espiritual onde uma pessoa é revestida pelo poder do Espírito Santo, que nos capacita para o serviço de Deus e a expansão do Evangelho. Promove o fortalecimento e o crescimento espiritual. Que bênção! Você já é batizado com o Espírito Santo? Se ainda não for, continue buscando que Ele vai te revestir de poder. Quem sabe essa tarde, não é mesmo, Josiane? E a senhora, como foi que recebeu esse poder na sua vida? Meu Deus, foi tão lindo, irmão Wayne. Foi exatamente no dia do meu aniversário. Ai, que presente glorioso. Foi lindo. Eu tinha 16 anos. Naquele dia eu estava completando 16 anos. E eu estava na congregação em Novo Prado, na área 7. Minha mãe já cantava na comissão. E eu estava com ela nesse dia. E aí eu cantei um hino Acima das Estrelas novamente, que era o meu carro-chefe na época. E quando eu terminei de cantar, o presbítero que estava escalado para fazer a leitura naquele dia da palavra, ele olhou para mim e aí alguém falou para ele que era o meu aniversário. E ele disse: essa jovem que acabou de louvar aí, o Senhor tem algo a realizar na tua vida hoje. E eu disse amém. E eu comecei a chorar. Eu sou chorão, né, irmão Wayne? Já percebeu, né? E aí, nesse dia, ele me chamou à frente. Eu não lembro exatamente o nome do presbítero, mas eu tenho encontrado ele esses dias. E ele disse assim: é seu aniversário, o que você quer de presente de Jesus? E foi assim no estalo. Eu quero o batismo no Espírito Santo. Ah, que bênção. E é impressionante, irmão Wayne, quando Deus trabalha na vida do crente. É verdade. Ele faz assim. E ele disse: fala em línguas agora. E o Senhor, naquele momento, ele me deu uma recarga assim. Foi uma recarga literalmente. E eu comecei a falar em línguas e foi lindo para a glória de Deus. E esse dia marcou minha vida porque eu estava muito enferma. Eu tinha uma consulta marcada no outro dia para o fono, que ele ia olhar minhas cordas vocais. E eu estava com um pouquinho de inchaço nas cordas vocais. E eu me lembro que a partir desse dia, o Senhor me curou. E eu não precisei mais de médico. Glória a Deus. O Senhor tem tanta coisa. Se eu for falar aqui, irmão Wayne, eu acredito que um programa não daria. Mas foi lindo esse dia, foi lindo. E eu tinha 16 anos, há mais ou menos 32, 33 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia, que experiência linda. Foi Não há nada mais prazeroso, não há nada mais impactante do que ser cheio de Deus, do que a gente ver pessoas cheias de Deus. E a gente está sentindo a presença desse Deus maravilhoso aqui. E uma das formas de ser gratos a Deus é louvando o seu santo nome por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu creio. Vamos louvar mais? Vamos louvar. Aleluia, vamos adorar esse Deus poderoso. Glória a Deus. Nós somos sobreviventes. É verdade. O Senhor até aqui nos ajudou e eu tenho certeza que Ele vai continuar nos ajudando, irmão. Amém. Glória. E não poderia ser diferente. O hino tem que ser sobreviver. Oh, glória. Não poderia ser outro. Aleluia. Glória a Deus. Que Ele está cuidando do seu povo. Ele está cuidando de você aí na sua casa. Aleluia, aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei
vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de ti. Glórias a Deus. E depois desse louvor maravilhoso, agora nós vamos para um quadro muito especial do nosso programa, irmã Josiane, que se chama Identificando. Está preparada? Não. Não, eu também não. Mas vamos ver se a gente consegue identificar quais são os hinos que eles vão colocar aqui através de emojis. Vamos lá. Serão 2 hinos para mim, 2 para a senhora. Roda a vinheta. Então, vamos pedir a produção já para soltar aqui o primeiro louvor, né? E através desses emojis, a gente vai ver se a senhora descobre ou se eu descubro. Vamos lá. Vamos lá, produção. Olha aí, ó. Para a irmã Josiane, esse primeiro. Tem uma cruz, uma mãozinha orando, uma mãozinha para cima. A senhora acha que é que hino, irmã Josiane? Não sei. Não sabe? Não sei. Meu Deus. Uma cruz. Uma oração. Em fervente oração? Será? Será? Acho que não. Rude Cruz, a mensagem da cruz. Meu alvo é o céu. Não. Ah, e também tem, sabe o quê? Pode ser o sinal de mais. Um hino de gratidão da nossa harpa cristã. Mais grato a ti. Ah! Mais grato a ti. Tá certo, produção? Olha aí, mais grato a ti. Depois desse, eu acho que os próximos aí facilitar, não vai? Quem
Quem sabe? Vamos lá para a próxima cartela de emojis. Eita. Fogo, uma pessoa orando, a seta descendo e o coração. Jesus. Meu Deus. Eu não te disse que sou ruim de emoji? Esse eu acho que é em fervente oração. É? Em fervente glória. oração. Olha aí, em fervente oração. Vem o teu coração. Amém. Vamos para o próximo. Esse eu vou deixar com a senhora. Eu acho que tá fácil. É da harpa também. Eita. Eu vou lhe dar uma dica. Canta muito na ceia. Esse eu sei só por causa do emojizinho ali, ó. Ó, tem uma bolinha branca. Aí tem um símbolo do mais de novo. Aí tem uma setinha apontando para um símbolozinho da neve. Algo mais que a neve. Oh, Glória! Ela Com a acertou. dica dessa, quem não acerta? O floco de neve respondeu tudo, né? Sim. Glória. Próximo. E esse, irmã Josiane? Esse é sobre a volta de Jesus. Da harpa Volta também. do rei. Também, da harpa. Tem uma coroa. A coroa. Quem usa uma coroa? O rei. O rei usa uma coroa. E a gente tá ali. O rei está voltando. O rei está voltando, olha aí, glória. acertou! Glória a Deus. E você aí de casa, conseguiu identificar essas canções através dos emojis? É um quadro muito especial, né? Muito bom. Amei. Gostou? Gostei. Coisa boa. Então, nessa mesma alegria, já vamos para o quarto LP. Pode rodar. Experiências com Deus. A experiência com Deus é um relacionamento de fé e confiança. Quanto mais forte o relacionamento, maior a possibilidade de experiência com Ele. Mas, Josiane, relate para nós as experiências obtidas no âmbito pessoal e social que a senhora teve com o Senhor Jesus. Creio que tem muita história aí para contar, né, com Deus. Tem. E aí? Depois da minha salvação e do batismo no Espírito Santo, tem algumas histórias que o Senhor me proporcionou ao longo desse tempo, da minha carreira até aqui, da nossa trajetória com Deus. Eu estava num culto, um certo culto, e o Senhor, Ele me deu uma visão. Eu estava, na época, esse irmão era o dirigente da escola dominical, onde eu era professora, fazia parte, e eu tive uma visão muito linda e triste também. E eu via um caixão atrás do irmão. E Deus dizendo no meu coração, vá e diga a ele que o fruto está maduro. Meu Deus. E eu, por ser muito nova, eu não lembro muito bem quantos anos eu tinha, mas eu devia ter mais ou menos uns 17, 18 anos. Não tinha tido tanta experiência. E aí, Muito jovem, eu disse, né? Muito Pra uma jovem. responsabilidade tão grande. A maturidade zero com Deus, né, espiritualmente. E eu disse, vou não, Jesus. Ele não vai acreditar em mim, vou não. O irmão não vai acreditar. E Deus bradou novamente no coração e foram 3 vezes Deus bradando e eu disse, vou não. E aí quando Deus entendeu que eu não ia, aí Ele usou um vaso. Foi a minha dirigente. E a minha dirigente veio até mim falando em línguas e disse, jovem, por causa da tua desobediência, estou te tocando hoje. Irmão N, foi impressionante aquele dia, porque dali eu fui para o hospital. Eu tinha menos do que isso, 17, 16 anos, eu tinha menos. E eu fui para o hospital com uma crise muito forte de asma. E a partir desse dia eu fiquei tendo crises de asmas constantemente. A ponto de eu começar um tratamento alérgico. E não era nada alérgico. Era espiritual. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. E passei 10 anos, 11 anos fazendo tratamento alérgico com vacinas e nada de ficar boa. E vivia sendo socorrida para hospitais e passava dias internada com a crise de asma. Até que um dia eu disse, Deus, eu sei que foi tua mão que me tocou naquele dia e me fez enfermar. Mas a partir de hoje, Deus, eu creio que o Senhor pode me curar. E o que o Senhor quiser que eu seja, eu serei.
Glória. Naquele dia ali no hospital, minha irmã estava comigo. E ela segurava minha mão e eu tenho certeza que ela sentia também algo do céu ali. E irmã Wayne, foi naquele dia que Deus me curou da asma. E até hoje eu nunca mais tive crises de asma. Nem desobedeceu Não. mais a ordem do Pai. Deus me livre. Agora eu disse a Deus, eu sou sua. Assim como o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe, eu sou sua, eis-me aqui. E até hoje, o Senhor me curou da asma. Esse é o nosso Deus. E eu acredito que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Quem sabe em casa não tem alguém resistindo a obedecer à voz de Deus, a ordem de Deus, o chamado de Deus. Então receba essa palavra, porque o Senhor, Ele cura, Ele toca para curar, mas Ele também toca para ferir, para nos trazer para Ele. Ele sabe como trabalhar em cada vaso, né? Então esteja sempre atento. O que Deus quer que eu seja? Achei linda essa expressão, né? Esteja disponível para ser aquilo que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida, assim como Glória a Deus. está sendo glorificado através da irmã Josiane. Agora, e uma experiência pessoal. Eu estava numa certa congregação. E aí estava também com minha mãe. E fui convidada para cantar nesta congregação. Era a festividade da campanha, uma festa muito grande. Sim. E ninguém me conhecia. E nesse dia já eram 10:50 da noite e eu não cantei. E o escalado, o dirigente da campanha foi lá no ouvido dele e disse: tem uma cantora que nós convidamos aí. E ele relatou a si mesmo para a igreja: tem uma cantora, me relataram que tem alguém que diz que canta. E está no recinto. E já são 9 horas, mas a igreja quer ouvir. E aquilo me impactou, irmão Wayne. Eu disse: Deus, o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu não digo que canto, foi o Senhor que me chamou. E eu fui, bem simples como sou, humilde serva do Senhor. Fui, cantei. Nesta feita eu cantei o hino Jesus é Rei, Jesus. E cantei naquela festividade. Jesus se fez presente, irmão Wayne. Glória a Deus. Eu me lembro que Deus salvou 3 vidas neste dia. E eu cantei. E ao terminar o hino, o escalado disse: cante outro. Olha. E eu disse: Senhor, foi o Senhor quem me chamou. Aleluia. E cantamos outro hino. E quando ele foi agradecer para a igreja, ele me pedindo desculpas diante da igreja, ele disse: eu não sabia que a irmã era tão usada por mim. Aleluia. Eu disse: mas é o Senhor quem faz isso. Porque na nossa trajetória cristã, não só haverá flores, mas haverá espinhos. Mas como diz uma certa canção, quem prega as rosas tem que também pregar os espinhos. É verdade. E essas situações também, elas servem para nos amadurecer, né? Porque a obra é tão grande, né? O projeto de Deus é tão grande e a gente precisa aprender na pele mesmo. Precisa não contar experiências dos outros, alheias, mas não. Para valorizar, né? Esse chamado tão glorioso de Deus em nossa vida. Que testemunho lindo. Vamos cantar mais? Agora, vamos Vamos cantar? adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Adore conosco, abra a sua boca na sua casa e cante, exalte ao nosso Deus. Aleluia. O Senhor, Ele quer te usar da forma que você é. Aleluia. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar
enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Para que se preocupar? Se Ele está no controle de tudo. Aleluia. Irmã Josiane, Deus tem preparado lugares, né, para propagar o Evangelho através do louvor. E esse convite tem sido uma das promessas de Deus na sua vida, não é mesmo? Sim. Vamos relembrar alguns momentos? Vamos. Vamos olhar aqui para esse telão. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Aleluia, Oh, glória cantando a Deus. aqui na Rede Brasil. E como foi para a senhora essa experiência de adorar o Senhor aqui, receber esse convite? Foi lindo demais, foi tão lindo, irmão Wayne, porque era a promessa de Deus. Deus tinha falado para mim há anos atrás. E eu me lembro desse dia com tanto carinho e emoção, porque o Senhor cumpriu. Aleluia. E Ele disse para mim que ia soprar o meu nome nos 4 ventos. Aleluia. E eu criei nesta palavra. E eu lembro que a minha primeira escala aqui na Rede Brasil foi no programa Deus Fala ao Coração. Aleluia. O pastor Natanael Balé. E este dia ficou marcado. Nosso maestro estava comigo nesse dia. Foi a minha primeira vez de todas aqui na Rede Brasil. Sim. E Deus ecoando a voz dele no meu ouvido. Vou soprar o teu nome Aleluia. nos 4 ventos. E eu nunca imaginei, irmão Wayne, estar aqui levando a palavra do Senhor através do louvor para 100 e tantos países. E assim como Deus falou, Ele tem cumprido. Aleluia. Nesse dia, exatamente, eu estava muito enferma. Tinha passado a noite acordada, muito mal, muito mal. E eu fui cantar muito doente nesse dia, mas o Senhor me deu uma renovação de força. E eu saí deste programa neste dia renovada. Aleluia. Com saúde. Aquele que começou Glória. a boa obra, como a senhora já muito bem cantou aqui, é fiel para concluir, né? E a unção dele é o que faz a diferença, não é?
Que coisa boa recordar um pouco aqui da sua história, né? Desses momentos tão preciosos, né? E do que Deus tem feito em sua vida. Que Deus poderoso. E eu sei que é só o começo, é só o começo. Glória. Se agarre aí firme nas promessas, porque Ele é fiel para cumprir. E me parece que tem algumas pessoas querendo falar aqui com a irmã Josiane. Vamos ver quem são essas pessoas. O que é que elas vão dizer para a senhora? Eu já estou aqui ansiosa. Prepare o coração, que é um momento muito impactante, muito forte. Vamos lá, roda o VT. A paz do Senhor. Estou muito alegre em falar da minha filha Josiane. Que é boa filha, boa irmã. E conforme ela ser cantora, isso eu já sabia desde o nascimento dela. Porque quando ela nasceu, chorou muito. E o médico disse para mim que ela ia ser cantora. E eu achava que ela ia ser cantora do mundo, porque na minha casa a gente não era evangélico ainda. E eu disse amém, amém e amém. Aí o médico falou para mim, a senhora selou. E eu nunca vi médico nenhum falar isso para ninguém. Então eu acho não. Foi Deus que falou. E eu não entendia naquele tempo, mas agora eu entendo. Dou graças a Deus que minha filha seja assim. E mais graças eu estou dando ao Senhor por ver ela hoje aqui nesse programa, que eu nunca esperava. Jesus é bom. Amém? Amém. Que esta foi uma das oportunidades mais que eu aqui. Foi falar de uma pessoa maravilhosa como Josiane, filha minha. Eu e minha esposa tivemos 5 filhos. E todos eles são maravilhosos. Só que Josiane cresceu um pouco mais no Evangelho. E hoje está dando prazer de nós estar falando pró dela nesse setor. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da minha família. Sendo eu um dos principais, muita leitura não, mas sempre dei valor à minha família. E hoje eu estou vendo o resultado do que eu fiz e minha esposa fez. Agradeço a Deus por tudo isso, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Falar de Josiane é falar de uma árvore que está em crescimento. Né? E eu sou uma pessoa que fui introduzido primeiro na música e logo após ela. Então eu fui uma pessoa que viu o crescimento dela. E graças a Deus hoje ela está encaminhando para a bênção que Deus sempre a propôs. Então é uma bênção falar de Josiane, porque Josiane é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que inspira e é uma pessoa que tem a unção de Deus em suas canções. É verdade. Falar da minha irmã, eu não tenho nem palavras, porque é o sonho dela ser cantora. Graças a Deus que a gente tem, só que agradecer, porque ela passou por muitos problemas. A gente ainda passa por problemas, mas graças a Deus, Deus está dando vitória. É vitória e vitória. Cada hora é uma surpresa diferente. É Deus que faz tudo isso. Então, o que a gente tem só agradecer. O que eu tenho para dizer é isso, só agradecimento a Deus. Pela vida dela, pela saúde, por tudo que Deus tem feito na vida dela e está fazendo. Agradeço a Deus de estar compartilhando esse momento com a nossa amiga, a irmã Josiane Santos. Uma serva do Senhor, dedicada à obra do Senhor, uma levita. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, Josiane. Deus te abençoe, Deus te dê graça, força e que tu continues sendo essa serva dedicada nas mãos do Senhor. Vou deixar para a tua meditação. Lucas 1:37, porque para Deus não há impossível. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Estou aqui para agradecendo a Deus pela vida de Josiane e sou muito feliz porque comecei, eu faço parte dessa história dela. Aceitei Jesus, em casa ninguém era evangélico, eu aceitei Jesus e comecei a levar ela para a igreja, meus outros irmãos, mas Jesus começou a usar ela no louvor, pequena, ela já subia no banquinho da igreja para louvar, os irmãos já botavam ela para louvar e a igreja se alegrava muito. Aí todos viram que ela tinha talento, Deus tinha dado esse talento a ela.
Estou muito feliz porque a oportunidade que ela está tendo é merecida. Sempre ela gostou de louvar, sempre gostou de servir ao Senhor. E eu sou feliz porque o Senhor me salvou para levar ela para a casa do Senhor e através da minha salvação Deus começou a salvar todos. Deus abençoe Josiane. Oi, tia Josiane, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, primeiramente, por tudo que a senhora tem feito por mim. Está é um sonho sendo realizado. Eu louvo a Deus por isso, porque a senhora lutou muito, teve muitas batalhas, né? E agora a senhora está colhendo as vitórias. Eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito e muito mais o Senhor irá fazer. Eu desejo tudo de bom. Obrigada pelos puxões de orelha, que eram para o meu bem. E eu louvo a Deus por isso, porque de todo tempo a senhora não sempre esteve comigo, sempre me aconselhando, sempre dizendo o que fazer, e Deus, Ele honrou isso, né? Eu estou hoje aqui, primeiramente Deus, porque eu tive uma família que me acolheu. Obrigada por tudo, tá bom? Cheiro, meu amor. E eu sou uma pessoa suspeita para falar dessa pessoa. O meu pai na fé. Visto que conheço atualmente o grande talento que ela tem para a música, e posso dizer que faço parte dessa história, junto com a minha esposa e toda essa família abençoada que Deus nos deu. Desde pequena, eu já a levava para os cultos que iria dirigir e vi que ela se sobressaía muito bem quando começava a cantar. Levava ela e os seus outros 2 irmãos, o Josias e o Joabe. E me alegro muito saber que participei da criação espiritual dela. E hoje eu posso dizer que Deus trabalhou grandemente na vida dela. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. É com imenso prazer que venho aqui homenagear minha amiga Joseane, amiga de longas datas, desde a nossa adolescência até os dias de hoje. Que o Senhor continue abençoando e aperfeiçoando. E que esse caminho que ela vem trilhando, o caminho do louvor, almas sejam rendidas aos pés do Senhor. E para não ficar só em minhas palavras, irei deixar para a sua meditação, Joseane, Salmos 33:1, que diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Deus te abençoe, minha querida. Aleluia! Glórias a Deus! Eu disse que é muita emoção. E vamos aproveitar essa sua emoção tão linda, né? Que me emociona também. Para a senhora deixar seus agradecimentos a esse povo lindo e as suas considerações finais, irmã Josiane. Eu nem imaginava que, na verdade, minha mãe é muito tímida. Eu não sei como ela conseguiu falar, aparecer aí. Meu Deus, que coisa linda. Eu não tenho palavras, irmão Wayne, para agradecer a todos, a cada homenagem. Meu pai, meu Deus, meu pai é dirigente do PROAT hoje, mas ele é muito tímido para falar. Como ele falou aí, com pouca leitura, mas criou a gente com muito amor, com muita dedicação. Tudo que a gente é hoje, depois dos céus, de Jesus, a gente deve aos nossos pais. É verdade. E minha mãe na fé, a mais velha, ela que nos ensinou a caminhar nos caminhos de Deus. Amém, glória a Deus. E ela, como disse aí, com 12 anos aceitou Jesus e começou a levar a gente, apresentou a gente na Santa Ceia, começou a levar. E meu cunhado, quando a conheceu, meu pai na fé, ele começou a caminhar com ela e aí ela ficou um pouco descansando e ele continuou levando a gente. Foi nosso professor discipulado, tudo que a gente sabe de Jesus. Deu toda a direção, toda, né? Foi ele. Glórias a Deus por isso. E minha irmã Lene, meu irmão Josias, meu irmão é músico. Que bênção. Eu não sei nada. É uma família abençoada, né? E teve uma amiga também, ali que deixou uma palavra... querida, de longas datas, desde a adolescência. Ela sempre profetizava, eu vou te ver ali. Amém. E ela disse que era um sonho realizado, a minha amiga Cleide. Ela até falou que lhe conhece, a sua amiga. Sim. Do setor 11. E eu não sei como ela gravou esse vídeo também. Muito tímida, muito tímida. É que por amor a gente supera os medos. Meu Deus, que honra. Eu não tenho palavras para agradecer, irmão, nesse dia que o Senhor nos proporcionou esse privilégio
de estar na sua presença aqui, desfrutando. Foi maravilhoso. Foi bom demais, muito bom. Presença de Deus. Pode deixar suas considerações finais, irmã Josiane. Eu quero agradecer ao meu Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, esse longo tempo até aqui. Ele tem me ajudado, tem me sustentado. Quero agradecer ao meu pastor presidente, Ailton José Alves, por esta oportunidade de abrir as portas da Rede Brasil para os cantores da terra. A nossa irmã Judite, nossa coordenadora muito amada, um cheiro, irmã Judite. Quero agradecer à minha família pelo apoio de estar aqui, porque todos eles contribuíram para eu estar aqui hoje. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao meu maestro que está aqui comigo hoje, e ele não rejeitou o convite. Não mediu esforços, né? Não mediu esforços. Muito obrigada, meu maestro. Eu quero agradecer aos meus amigos da minha área 7, a área 7 que eu faço parte, meu coordenador, evangelista Gilmar Alves, irmã Adriana, seus filhos, casal abençoado. Muito obrigada pelo apoio, pelos conselhos, pelas palavras de direcionamento. Ao meu presbítero, Severino Adriano, sua esposa, irmã Fabiana, toda a sua casa. Muito obrigada pelo apoio. Por tudo que Deus está fazendo na minha vida hoje, eu tenho certeza que tem uma contribuiçãozinha de vocês também. Muito obrigada. A Rede Brasil por estar me proporcionando este momento com a irmã Wayne, que eu tinha o maior sonho de conhecer pessoalmente. Que alegria. Alegria minha. minha. Eu sei que a honra e a glória é para o Senhor, mas a alegria é nossa, irmão. Amém. Sinta-se amada, abraçada. Oh, glória. Que a senhora é muito querida. Você Glórias é muito a Deus. querida. É Jesus em nossa É vida. Jesus. Agora a senhora não disse o nome do maestro. Adiel Rocha, meu Deus. Irmão é porque Adiel Rocha. eu costumo chamar só maestro. O meu É a maestro forma Adiel, carinhosa, né, que a gente tem de tratar os músicos. É isso mesmo. Eu quero agradecer ao meu maestro Adiel Rocha pela disponibilidade, né, de estar aqui comigo, louvando esses hinos tão lindos, sua família, pelo apoio que nos dá, porque, como todos já sabem, a gente faz parte, eu faço parte do grupo Intercessão, sou solista, e o meu maestro me deu a honra hoje de estar aqui comigo. Muito obrigada, maestro. Muito obrigada. Amém. Quantos anos faz que a senhora está nesse grupo de intercessão? 28 anos fazem esse ano. Glórias a Deus, é um grupo abençoado, né? Abençoado. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Irmã Josiane, nos conceda a honra de uma foto para ficar registrada aqui a sua passagem nesse sofá bonito. Minha, irmã Lene, sim. Vamos olhar aqui para essa câmera, tirar nossa foto. Sorriso bem bonito. Glória a Deus. Olha aí, que bênção, né? Que honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, né, pela sua presença. A gente sentiu verdadeiramente a presença de Deus e tenho certeza que as pessoas de casa também. E o Identidade Sonora terminou. Queremos agradecer muito a sua participação. E fique ligadinho no nosso programa que tem muitas novidades a cada edição. E olha, se você chegou na metade do programa ou até mesmo no finalzinho e quer rever o testemunho da irmã Josiane Santos, pode nos acompanhar no YouTube Rede Brasil. Isso mesmo, vai lá, se inscreve, curte, comenta, compartilha com a sua família, porque está uma bênção. E até o próximo programa, se Deus nos permitir. E vamos encerrar com louvor? Sim. Cante para nós, irmã Josiane. Aleluia! 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 Passaram-se os dias e nada de Jesus chegar. Uma inquietação tomava Betânia, cidade do amigo amado. Perguntam, cadê? Não dá mais pra esperar. Vamos conduzir o corpo ao sepulcro. Seu amigo não vai mais chegar. Marta e Maria, depois do enterro, chorando ainda por não entender.
porque Jesus Cristo fez isso com ele, deixando um amigo doente morrer. Será que ele não entendeu o recado? Será que ele foi induzido a não vir? Será que ele não quis saber mais do amigo? Será, será, será? Jesus chega mudando toda a indagação e calando a boca de quem só sabe murmurar. Ele sabe que a morte não fica presente. Se ele chega, o inferno tem que recuar. Ele chama o amigo por nome fiel. Faz questão que a mídia esteja pra ver, pra provar que só ele faz o impossível acontecer. Abato, exalto, eu faço o que quero. Não chego na hora que você marcou. Eu mudo o tempo, eu mudo a história. Eu faço e desfaço, eu sou o Senhor. Eu quebro qualquer protocolo, sou a medicina. Eu entro e mudo a sentença em qualquer tribunal. Reduzo o planeta em um grão de areia. Um amigo fiel pra mim é bem mais que especial.